Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E mesmo que a gente tentar se acostumar, nós não vamos nos acostumar. João Paulo II, na encíclica O Esplendor da Verdade, ele diz isso com todas as letras, que de fato o encardido tenta, ele não fala encardido, fala o apelido do encardido, que o encardido de fato tenta nos afastar da verdade, mas que há um desejo dessa verdade dentro do nosso coração, que não existe nenhuma situação humana, por pior que seja, não existe nenhum pecado humano, por pior que seja, nenhuma situação de prisão que possa aniquilar no ser humano esse desejo de Deus, essa semente de Deus que está dentro de nós. Portanto, nós buscamos essa verdade. Trata-se de aprender qual é o caminho que precisamos trilhar para chegarmos a esse discernimento importante que esse acampamento está nos convidando. Sabemos que nem tudo é permitido para nós. O único que dá permissão para fazer tudo é aquele que não ama você. Pode fazer, não é meu? O pai e a mãe que ama, põe limite, põe horário para o filho chegar. Amar é colocar situações concretas, porque é meu, eu preocupo. Então, o Deus que nos ama também nos coloca situações concretas, limites que nós precisamos seguir para chegar lá. E é disso que falam as leituras dessa celebração. Poderíamos repetir a pergunta do versículo 9 que o salmista nos faz: como é que um jovem pode de fato conservar pura a sua vida? E várias vezes, em cada versículo desse salmo, 176 vezes, o salmista vai dizer que é colocando a palavra de Deus em prática, que é seguindo os mandamentos. E é o que Jesus falou também quando aquele jovem chegou para ele e perguntou: o que fazer para ser feliz? O que fazer para pertencer ao reino? O que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Jesus não veio aniquilar os mandamentos, ele veio levar e elevá-los à perfeição. Ele veio mostrar para nós como viver esses mandamentos, e que os mandamentos não são uma lei, uma norma fria, mas que é vida, que é caminho. Jesus encarnou em sua história esses mandamentos. E para responder a essa pergunta hoje, o Evangelho nos coloca as condições que nós precisamos aprender do próprio Cristo. Também hoje, Jesus olha para nós com compaixão. O que é compaixão? Compaixão, duas palavras, é sofrer junto. O Evangelho diz que Jesus olha com compaixão. Compaixão não significa eu olhar e ficar com pena, é compaixão junto. Jesus sofre com o nosso sofrimento. Jesus sofre com as consequências do pecado em nossa vida, tanto que ele assumiu a nossa história e os nossos pecados na cruz. Hoje também Jesus olha com compaixão, sentindo junto, colocando-se no lugar de cada um de nós. E ele também quer nos dar uma pista de vida, porque nos percebe como ovelhas sem pastor. E eu já falei aqui nesse rincão, uma ovelha sem pastor é uma ovelha morta. A ovelha é o bicho mais burro que existe. Se você tirar a ovelha daqui do pasto, colocar ela 20 metros no meio da mata, ela não volta sozinha. Ela não tem a trilha. Para ela voltar, ela precisa ouvir a voz do pastor.
Por isso que a ovelha tem uma memória fotográfica muito boa e auditiva. Ela grava. Inclusive ela sabe distinguir no meio de todas as outras ovelhas, que aparentemente são todas iguais, ela sabe distinguir aquela que é do seu bando, do seu rebanho, da sua grei, da sua igreja. E ela grava a voz do pastor. Sem a voz desse pastor ela fica lá. Por isso que de manhã cedo, porque eles tinham pasto comum, de noite os pastores reuniam e colocavam as suas ovelhas num cercado só, vários pastores, que eles ficam andando pelo deserto. Quando chega de manhã, eles subiam num pedaço de pau à beira, perto da porteira, da porta, e ia gritando o nome das suas ovelhas, ia levantando-se lá no meio, só as ovelhas dele, escutava, levantava e saía. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas sabem, elas entendem a minha voz. Ovelhas sem pastor fica o dia inteiro lá. Se não tiver um pastor que vem e chama, ela fica, ninguém chamou. Não é um pouco a visão que nós vemos de tantos e tantos jovens? Outro dia eu recebi um fax, eu não conseguia ler direito, de um jovem, acho que ele está aqui ou ele viria para esse acampamento. Eu não consegui ler o fax inteiro, porque a margem direita das 2 primeiras páginas, com a letra desse tamanho assim, miudinha, aquilo estava desaparecendo, mas a última página ainda dava de ler. E ele dizia que levantava ao meio-dia. Quando eu li que ele levantava ao meio-dia, eu pensei: ovelhas sem pastor, não tem quem chama. Tem que passar a noite inteira, quem sabe, se drogando, quem sabe fazendo outras bobagens, assistindo as porcariadas que muitas vezes tem, e de manhã dorme até 10, 11. Um jovem que dorme até essa hora é ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor, o primeiro pastor que aparecer leva. Por que tem tanto jovem que está perdido na droga? Porque o primeiro pastor que aparece leva. Muitos os pais não querem mais ter a coragem de serem pastores. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Porque para a ovelha ouvir a voz do pastor, o pastor tem que falar. Então, para a ovelha acordar de manhã, o primeiro a acordar tem que ser o pastor. Pastor dormir, a não ser que ele fale dormindo. Mas aí é muito difícil ele treinar todo dia, falar dormindo na mesma hora, certinho o nome da... Aí já pode desconfiar. Pode desconfiar. É igual o rapaz que dormindo começou a falar um nome feminino lá, Salomé. Aí a mulher dele de manhã falou: Salomé, que nome é esse que você estava falando, Salomé, à noite? Falou: é uma égua que tem lá no Jockey Club, e eu apostei nela. Falei: quando chegou de tarde a mulher estava uma fera. Falou: o que foi? Falei: a égua ligou aí 2 vezes hoje. Telefonou aí. Então, a não ser que o sujeito fale sozinho, é um perigo falar sozinho, porque a égua pode telefonar uma hora dessa. A ovelha sem pastor, qualquer um leva. Jesus hoje olha também para o nosso jovem, para o adulto, e fica triste, sofre junto, porque são ovelhas sem pastor. Porque talvez nós que deveríamos ser os pastores que transmitem essa voz, nós não levamos. E a ovelha sem pastor se perde. A ovelha sem pastor, segunda coisa que o Evangelho fala, ela vive na agitação, ela vive no barulho. E aonde que o Evangelho fala isso? Quando Jesus os convida a um lugar retirado. Jesus os convida para ficar a sós. O mundo de hoje é o mundo do barulho, é o mundo da agitação. As pessoas estão agitadas, nervosas o tempo todo. Você já percebeu como é que os meios de comunicação trabalham? Como é que o mundo trabalha para que a gente nunca tenha sossego, nunca tenha paz, para que as pessoas nunca estejam satisfeitas? Eu não estou falando cruzar os braços, eu não estou falando você entregar a sua vida, deixa correr, não. Eu estou falando dessa agitação interior que há no coração das pessoas. Essa agitação que leva você a nunca estar satisfeito com aquilo que você tem. Por quê?
Porque nós olhamos a vida e as pessoas a partir da aparência. Nós vivemos uma vida porta fora. Jesus nos convida a um lugar mais retirado. Jesus nos convida a entrar na barca e ir com Ele no lugar a sós. Qual foi o segredo da primeira leitura? Como é que tudo começou? Quando Salomão se retira e vai no lugar mais alto. Só vai encontrar verdadeiramente com Deus quem procurar Deus no alto. Salomão sai e vai no lugar mais alto que tinha. Lá ele vai ter a sua intimidade com Deus. O mesmo movimento do Evangelho. Jesus retira os apóstolos e leva-os a um lugar da serenidade, a um lugar mais deserto, a sós. Jesus queria falar baixinho com eles. Jesus queria olhar nos olhos deles. Jesus queria que eles se apaziguassem. Você não dá paz para o mundo se você não tem. Salomão, a mesma coisa. Ele se retira e vai para o lugar mais alto. E lá ele começa a sua oração, o seu diálogo com Deus. É indo para esse lugar mais alto que ele escuta Deus dizer para ele. Imagine você no lugar de Salomão, se hoje Deus lhe dissesse exatamente isso que está no versículo 5b. Pede o que desejas e eu te darei. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos as graças de Deus em nossa vida, porque primeiro nós não pedimos verdadeiramente o nosso desejo, nós não contamos para Deus o nosso desejo, nós não contamos para Deus a nossa vontade. Diante de Deus colocamos uma máscara, criamos aquela religião que eu falava hoje à tarde, onde tudo é falso, onde eu vou lá para cumprir uma obrigação, onde o ator de teatro faz muito melhor do que nós. Não vou para essa intimidade com o meu Senhor e pior, levo o barulho até para dentro da igreja. Aliás, é um sintoma que me preocupa em muitos lugares que a gente vai celebrar a missa. O barulho, a agitação, a correria. As pessoas não se sentam para rezar, para ouvir Deus, o Deus que nos fala no silêncio. Essa agitação que tem lá no mundo, nós jogamos aqui dentro. Às vezes na nossa oração, na nossa canção. Eu não estou dizendo na hora que é para explodir de alegria no Senhor, não. Mas a explosão de alegria no Senhor, o verdadeiro louvor, ele é fruto de um silêncio. Quem não faz silêncio não chega ao louvor. O louvor não pode ser barulho, senão ele é agitação. O louvor é uma externalização de um coração que ama tanto, que experimenta tanto amor no seu coração, que ele explode. O louvor tem que ser explosão de oração, explosão de graça de Deus. Porque muitas e muitas vezes as pessoas não oram mais em línguas, essa oração tão poderosa que liberta, porque é o próprio Espírito Santo rezando em nós. É muito fácil você ver. Você convida as pessoas, vamos agora num grupo, numa missa, cada um agora solte sua voz e louve o Senhor. E começa aquele louvorzinho michuruca. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado, aquilo. E parou. Aí alguém começa. Aí todo mundo. Uai, não é estranho? Desconfio. É aparência. Quem vive da aparência não chegou na essência. E a leitura hoje fala de essência, de intimidade. O Evangelho fala que Jesus os levou a uma intimidade para poder curar o coração daquele povo que estava sem pastor, que estava ferido para tudo quanto é lado. Ovelha sem pastor é ovelha que fica lá perdida no mato, suja, cheia de carrapicho, toda machucada, cheia de berne, e ela vai ficando fraca. Você tem que matar o berne no bicho, porque senão o berne vai chupando e mata o bicho, ele fica magro. Jesus precisou levá-los. Salomão também vai para esse lugar a sós com o Senhor, para fazer a sua intimidade com o Senhor, o seu momento de silêncio com Deus. E aí Deus olha para ele e diz: pede-me o que você deseja. E que oração ele fez.
Senhor, eu sou ainda um adolescente, eu sou ainda um jovem, eu estou com essa missão tão grande, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Então, Senhor, eu te peço um coração verdadeiramente voltado para ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, a graça de um coração que sabe discernir o bem e o mal. Ele nem pediu para vencer o mal, ele pediu aquilo que é o tema desse acampamento: a graça de sabermos discernir. O que é discernir? Discernir vem de qual palavra? De onde vem a palavra discernir? Ah, de discernimento, que coisa fabulosa. É claro, discernimento. Ó, discernir vem da onde? De cortar para achar o cerne, o centro, o miolo, aquilo que está, a madeira, o cerne da madeira, é aquilo que está lá dentro da madeira, é a parte mais forte da madeira, não é a casca, não. Um coração que sabe discernir é um coração que sabe ver lá no íntimo, que não fica aqui na casca. A festa do mundo é o quê? É fantasia, é por fora. A pessoa cobre o corpo inteiro de ouro, mas por dentro é aquele esterco, aquela sujeira. Discernir é você partir e enxergar aquilo que está lá dentro que ninguém está vendo. E Salomão aprendeu, tanto aprendeu, continua lendo a primeira leitura. No dia seguinte ele está lá, chegaram duas prostitutas, naquela época já tinha. As duas prostitutas eram colegas de serviço e trabalhavam na mesma boate. Chegaram com um problema sério. Contaram então. Primeiro que eu acho fabuloso é ele ter recebido as duas. Ele, como um rei, um homem tão importante, mas tinha tempo para dar ouvido a duas prostitutas, meretrizes. Ele recebeu. E elas iam trazer a ele um problema. Qual? As duas tiveram um bebê. Um bebê morreu durante a noite. E elas disseram que dormia no mesmo quarto, ou as crianças ficavam num berçário, não sabemos bem. O que aconteceu? Aquela que o filho morreu, de noite foi lá dar mamar, o menino estava morto, ela trocou o rapazinho. É muito fácil trocar criança. Tanto que você leva para casa uma, depois que vai descobrir, às vezes nem é da mesma cor, nem é da mesma raça. Troca. Eu contei uma vez ao padre, o rapazinho estava fazendo 1 ano de aniversário. A família fez uma festa linda. O pai então estava numa felicidade. O seu Manuel estava naquela alegria, aquela felicidade. O Pompolho estava a completar 1 ano. Aquela alegria dele. E ele todo feliz, arrumou as roupinhas do menino, igualzinho a dele, a camisa do Vasco da Gama, com aquela cruz de Malta, né? Coisa bonita, sim. Todo feliz da vida, enfeitou tudo. Ele estava emocionado. A esposa dele viu ele tão emocionado, ela não aguentou o peso na consciência. Chamou ele num canto e falou: eu tenho que contar uma coisa para você. Pode contar, não tem problema, estou feliz. Se é por isso mesmo que eu tenho que contar. Estou vendo você tão feliz com esse menino. Infelizmente, esse menino não é seu filho. Falei: eu já sabia. Falou: como? Responsabilidade minha. Falei: mas como? Culpa minha. Mas como, Manuel? Lembras na maternidade? Quando você mandou que eu trocasse o menino? Peguei um limpinho, aquele estava muito sujo. Troquei. E agora temos, ai que belezinha, eu estou sabendo. Não é desse jeito. Então ela pegou e trocou o rapazinho. A outra viu, achou, olhou bem e falou: esse não é meu filho não.
Como não tinha o ratinho para ir fazer o DNA, foram no Salomão. Então, olha o rei, o problema é esse. O filho é meu. Ela trocou e disse que é dela. Não, senhora, o filho é meu. O seu é o que morreu. Não, o meu não morreu, morreu. Como ele ia descobrir? Ele não tinha como fazer DNA. Olha na criança, não sabe. Ele teve uma ideia fabulosa. Quer dizer que as duas estão dizendo que o filho é seu. Então é muito simples. Vou mandar partir a criança no meio. Metade para cada um. Tá bem assim? Uma falou, para mim tá ótimo. A outra falou, não, prefiro então que o senhor, ela fica com o neném, mas fica vivo. Falou, a senhora é a verdadeira mãe. Isso é discernir. Olhar além da aparência. Ir além. O demônio é essa mãe falsa. Ele quer você para ele. E se for preciso partir você no meio, o demônio nem liga que você seja metade dele e metade de Deus. O demônio nem liga que você vai em acampamento, que você seja padre. Ele não liga. Ele não tem ciúme. Desde que você dê a ele o dízimo diário dele. Desde que você dê a ele o dízimo do cigarrinho, desde que você dê a ele o dízimo da novelinha, desde que você dê a ele o dízimo da cervejinha, desde que você dê a ele o dízimo da camisinha, você vai pagando o dízimo, não tem problema. Ele até gosta que você vá lá na igreja, que você reza, que não tem problema. Ele não é ciumento. Aquela que não é a verdadeira mãe aceita pela metade. Mas Jesus não, ele diz, ou é frio ou quente, que se for morno eu vou vomitar da minha boca. Será que você não está vivendo dividido? Quantas vezes você fala, eu estou numa situação tão dividida? Porque ele é o pai da divisão, ele é o pai da mentira, ele aceita a sua aparência, ele quer a casca, e por isso a gente fica tão angustiado com a casca, preocupados vivendo na casca. Salomão disse, eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu não consigo enxergar, Senhor, a essência. E eu queria enxergar o único necessário. Quando a gente lê esse trecho da palavra, e quando a gente lê um bilhete que eu li hoje, eu disse, meu Deus, louvado seja. Como é bom que hoje ainda a gente tem jovens como Salomão, que sabem fazer escolhas bonitas. Olha lá, Débora, Flávia, Joyce, Lília, Verlane. Essas 5 mineirinhas que andaram 1.200 quilômetros para estar nesse acampamento, recusaram a festa de debutante porque queria celebrar 15 anos com vocês. Não é bonito? Ai, que lindo, ó. Viu? Obrigado a vocês. Vocês 5, vocês estão dizendo para nós, vale a pena ser de Deus, vale a pena fazer a escolha certa. Obrigado. Salomão está aqui. E você pode ser, e é, igualzinho. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, quando nós deixamos o Senhor nos levar no cantinho a sós, Ele nos inspira decisões corretas. Aparentemente para elas, o que seria importante? Lá na cidade delas, lá em Salinas. Como é que chama? Salinas. E o que eu falei? Ora, eu falei Salina. Pronto. Elas podiam pensar lá em Salinas, fazer um baile, dançar uma valsa. Os sonhos mais lindos sonhei.
Lembra comigo, filho? Tararararara. E depois ia sair no jornal, coluna social. Aqueles rapazes meio atrapalhados ia estar lá fotografando, filmando, escrevendo as notinhas, né? Mas ia estar vazio. Quando a gente olha para as meninas assim, e para tantos jovens que está nos impressionando o número de jovens num acampamento como esse, a gente louva a Deus porque essa oração de Salomão está acontecendo aqui. E isso faz a gente sentir, meu Deus, tem jeito, tem jeito. Existem muitas ovelhas que estão seguindo esse pastor, e isso aumenta a nossa responsabilidade, nós de pastores, sacerdotes, seminaristas, consagrados, leigos e leigas de Deus. Aumenta a nossa responsabilidade de adultos para dizer, não, se a gente acredita, se a gente dá um pouco da nossa vida, tem jeito. Tem gente querendo fazer a escolha certa, tem gente renunciando festas, renunciando um monte de coisa para estar aí, quem sabe dormindo numa barraca, porque está atrás de um alimento que me alimenta não só por 15 anos, mas para a eternidade inteira. Meu Deus, como nós precisamos dessa oração de Salomão. Como nós precisamos ensinar nossos jovens a conservarem pura a vida. E precisamos ensinar que essa pureza não é transformar você num ET. Não é transformar você num sujeito abobado, numa menina que não sabe se alegrar, que não sabe vestir, não. O jovem cristão é aquele que sabe se vestir, que sabe se alegrar, que sabe festejar, mas que vê o cerne, aquilo que está lá no profundo, e não só a aparência. Se um dia vocês forem à minha casa, lá em Betânia, todos os meses nós temos um retiro lá. Então um dia, quem sabe, você vai poder ir. Você vai perceber uma coisa: a casa que eu vivo, o lugar que eu vivo hoje, nós já temos 8 casas lá em casa. Casas pequenas, casas grandes. Todas as casas de Betânia têm uma varanda, todas elas, para dar esse sentido de intimidade. E a varanda de todas elas, a coluna é feita de tijolo à vista, todas elas. Eu pedi isso para a Juscelia, que é a nossa engenheira que cuida disso lá, para dar um pouco essa ideia para o nosso jovem, o jovem que vem lá da rua, o jovem que vem lá da droga, para que cada vez que ele entre na casa, ele vê que tem uma coluna com tijolinho aparecendo, que a nossa vida é construir tijolo por tijolo, porque senão a gente corre o risco de só ver a casa pintada, de só ver a pintura e de não enxergar o cerne que nos sustenta. E nós precisamos ensinar para o nosso jovem que se ele quer conservar pura a sua vida, que se ele quer conservar limpo, os jovens lá da minha casa eles falam isso: eu estou limpo, padre, estou limpo significa eu não caí. Eu consegui ir em casa, visitei minha família, padre, eu estou feliz, eu estou limpo. E quando eles caem, se sujei, eu estou sujo. Ou senão eles falam, caiu a casa. Foi por isso que eu pedi essas colunas de tijolo à vista. A vida é construída, cada dia eu boto um tijolinho, cada dia eu boto um tijolinho, cada dia eu boto um tijolinho, para a gente não cair a tentação de que isso aqui está pronto, que nós chegamos lá. Não, o reino de Deus é assim, Jesus disse que é assim. Jesus disse que o reino de Deus é fermento. Fermento você põe na massa e ele desaparece, mas ele envolve toda a massa. O reino de Deus é semente que cai na terra e vai brotando e vai crescendo no silêncio de Deus. Por isso que Jesus convida os apóstolos para que venham a sós com ele. É naquele momento. Quando que eu devo ficar a sós? Na hora de uma angústia, na hora de uma dificuldade, diante de um problema. Infelizmente, quando nós estamos numa situação difícil, o que a gente faz? A gente sai, fala para um e pergunta para outro e agita, e aí comenta e fala isso e fala aquilo, e aí vem a ansiedade, o medo do futuro, leva você a não viver o presente e ainda se apegar ao passado. Essa é a hora de parar. Você que é jovem, você que é adulto, você que é pai, você que vai fazendo 15 anos, nós precisamos daquele momento de parar.
momento que a gente tem coragem de pegar a vida e botar na mão e dizer: meu Deus, me ajuda a enxergar a essência. Nós vivemos muito na aparência, nós julgamos pela aparência as pessoas, os acontecimentos, Deus, brigamos com Deus e não refletimos no silêncio, porque nós temos a terrível tentação de, mesmo quando Deus nos fala, nós optarmos sempre por aquilo que é mais fácil. Discernir é um processo duplo, onde nos abrimos ao Espírito Santo, mas colocamos a parte humana, o esforço humano, a vontade humana. O sujeito vinha pedindo que Deus lhe mostrasse um caminho na vida. E um dia ele estava rezando, caminhando pelo campo, ele viu uma raposa ferida, machucada. A raposa não podia andar. E aí ele ficou pensando: meu Deus, aquela raposa parece que sou eu. Eu também estou tão ferido, tão machucado, estou com tanto problema, desemprego, situação difícil na vida. De repente ele viu que próximo àquela raposa se aproximou um tigre, e que o tigre vinha com uma caça na boca. E ele ficou atento para aquela situação. E aí o tigre comeu uma parte daquela caça e foi embora. E ele viu que o tigre deixou ali, próximo onde estava aquela raposa machucada, um bom pedaço de caça. E percebeu que a raposa foi se arrastando devagarinho, e foi lá e começou a comer o resto da caça que o tigre tinha deixado. E aí ele falou: obrigado, meu Deus, eu entendi tudo. Obrigado, Senhor. Foi para casa, cruzou os braços, deitou-se. Deus é providente, Deus cuida de mim. Do mesmo jeito que Deus mandou um tigre, que parecia um inimigo, levar comida para a raposa, Deus vai cuidar de mim. Eu sei que a graça de Deus vai vir à minha porta. Eu sei que o emprego virá me procurar. Eu sei que a saúde vai me visitar, porque eu entrego a minha vida para Deus. Mas talvez vocês vão ficar um pouquinho decepcionados com a minha história hoje, porque a cada dia ele piorava. E ele rezava todo dia: meu Deus, eu confio, meu Deus, eu confio. E cada dia ele escutava aquela voz interior, que era Deus lhe dizendo: eu já lhe falei, eu já lhe falei, eu já lhe falei. E cada vez ele lembrava daquela cena, para ele era uma grande palavra de ciência, o tigre levando comida para a raposa. E ele estava piorando a cada dia mais deprimido, mais angustiado, reclamando de Deus, porque ele tinha confiado em Deus, ele confiou na palavra, ele viu essa cena, ele viu o tigre alimentando a raposa. E como é que Deus não ia alimentar dele? Ele já sabia de cor todas as passagens da providência, ele já tinha lido o livro Olhai os Lírios do Campo, tinha decorado todas as passagens. Deus cuida de mim, eu vi essa cena. E cada dia ele piorava, e o emprego não vinha, e ele foi ficando fraco porque não se alimentava, até que ele recebe a visita de alguém. E essa pessoa vai lá para dar uma palavra de apoio, de alegria, e ele diz: não me fala desse Deus, eu não quero mais, eu estou revoltado com Deus, porque eu acreditei nele, Deus me falou e eu fiz o que ele mandou. E a pessoa disse, como aqueles amigos de Jó: mas será que o senhor fez o que Deus lhe mandou? Sim, eu fiz. E como é que o senhor tem tanta certeza? Porque eu tive uma palavra de ciência, e o senhor sabe muito bem que está no livro de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Eu tive uma palavra, eu discerni uma palavra de ciência linda que Deus me deu. Se o senhor podia me partilhar que palavra é essa? Disse sim. Eu estava num campo, estava rezando, eu estava em oração, eu tinha pedido ao Senhor uma palavra, eu tinha feito a minha roleta bíblica, já tinha achado uma minha passagem, e eu saí para contemplar o Senhor que me fala, quando Ele me mostrou essa cena.
Eu vi, a raposa estava lá doente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer o tigre chegando. O tigre que parecia ser o inimigo, mas ele veio e deixou a comida lá. Então o Senhor não vai me dizer que foi Deus que me mostrou como é que um tigre vem e deixa comida para uma raposa? Não foi a mão de Deus? É verdade. Confirmo que é uma palavra de ciência. Então, e eu confiei em Deus, eu vim para a minha casa, eu me entreguei a Deus. Sim, mas o senhor não entendeu a palavra. Deus estava dizendo que o senhor tinha que fazer igual o tigre, e não igual a raposa. O senhor pode andar, o senhor não está machucado, o senhor não está ferido. De fato, Deus está pedindo para você ser tigre, que vai levar comida para as raposas, e não raposa. Por que será que nós, com tanta facilidade, achamos que nós somos chamados a ser raposa? Ah, meu Deus, como eu preciso. Ah, meu Deus. Você é para ser o tigre. Você é filho e filha de Deus. Você é obra-prima do Criador. Você tem o dom de Deus. Inclusive, o tigre aqui leva muito bem para isso, porque a aparência dele é de maldade. O mundo está dizendo que você tem maldade, que você é ruim, que você é péssimo, que eu sou péssimo, que nós somos isso, que nós somos mais aquilo. Não, dentro de nós há esse espírito do verdadeiro tigre, do leão de Judá, do qual nós somos descendentes. Mas a nossa missão é ser esse tigre, de levar esse alimento para as raposas que estão jogadas. Por quê? Porque a raposa é o símbolo da esperteza. O mundo está jogado na mão dessas raposas. Essas raposas que estão feridas e machucadas e estão precisando. Mas muitas e muitas vezes porque não vemos o cerne, mas também porque não queremos nos comprometer. Nós pedimos para nós. Salomão recebeu o discernimento já na sua oração, quando ele não pediu nada para si, e o próprio Deus disse para ele que ele podia pedir. Ele não pediu para si, ele não pediu nem saúde, ele não pediu nem para vencer os inimigos, ele pediu discernimento, um coração que sabe obedecer, um coração que enxerga a essência. Exupéry já dizia: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Por isso que Jesus nos dá um coração novo. Ele pediu para ele poder estar a serviço, discernir é ver esse cerne, é ver essa essência, é sair da aparência. A raposa poderia estar dizendo: tudo me é permitido, mas nós somos chamados a seguir o tigre. É o Senhor que veio até nós, e não só veio trazer resto de comida, não. Jesus, quando olhou para mim e para você, para cada um de nós, e nos percebeu como ovelhas sem pastor, Ele veio e se ofereceu como cordeiro. Ele não levou só um resto de comida, Ele se deu como alimento, para dizer: eu estou com você, eu me derreto por você, eu me acabo por você. Mas você precisa ver a essência, ver qual é o cerne. E por que é importante a gente ver o cerne? O cerne é onde a madeira é mais dura. O cerne é onde a madeira tem mais resistência. A casca não é muito difícil de se perder, mas nós ficamos na casca. Ah, porque eu quero ser livre. Alguém já dizia que a verdadeira liberdade é como você plantar uma árvore e não deixar ninguém podar os seus galhos. Uma árvore livre, ninguém pode podar. Deixa crescer, livre. Não. A árvore livre não está na poda, está na raiz. Porque você pode deixar sem podar nada, mas se essa raiz encontrar aí um sistema de pedra fechado, a rocha, ela cresce do jeito que quiser e morre. A verdadeira liberdade tem que estar enraizada em valores. A liberdade da árvore não é crescer para onde ela quiser, ela tem que primeiro fincar raízes profundas. O discernimento é fruto de fincar raiz em Deus, deixar a palavra de Deus ruminar a minha vida, curar meu coração, transformar meu coração, libertar meu coração.
Se eu quero voltar ao meu primeiro amor, como o Senhor está nos convidando hoje, se eu quero colocar-me nesse caminho do Senhor, que Ele já passou e deixou rastro de cruz, não foi um rastro bonito. Se eu quero hoje tomar posse dessa certeza que nós fomos transportados, Ele tirou nós lá daquele reino de treva e de pecado, e está nos colocando no reino de seu Filho bem amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, para que possamos ser de fato essa criatura nova, voltar a esse amor primeiro. Mas se não houver esse processo, meu irmão, minha irmã, Deus não nos violenta, nunca. Jesus não sabe falar na berreira, Jesus não sabe falar na agitação. Se você vive essa vida agitada, essa correria, para quê? Para quê? É preciso serenar o coração. O segredo para Salomão e o segredo para os apóstolos hoje é o mesmo, é se afastar. Salomão procura o lugar mais alto. Se eu vou procurar o chiqueiro, o que eu vou achar? Vai lá no baixo para ver. Vai no buraco, vê quando chove, olha numa grota. O que não presta vai tudo para lá. Vai no alto. A nossa meta está no alto. Salomão buscou no alto. Esse alto é o silêncio com o Senhor. É aquilo que Jesus fala, ou melhor, que São Lucas nos fala de Jesus no capítulo 6, versículo 12. Jesus, naqueles dias, Jesus retirou-se à montanha e passou ali a noite inteira em oração a Deus. É no silêncio dessa montanha. Elias, o grande profeta, o grande homem de Deus, naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade, perseguido de morte, achando que não tinha mais jeito, ele tinha enfrentado 450 sacerdotes de Baal. A situação dele era triste demais, e ele estava desacussado. Então ele vai embora, ele quer morrer. Ele vai lá para o monte, ele quer morrer. O anjo vem, alimenta. Deus quer falar com ele e manda ele lá para o Horebe. Ele vai, e ele acha que Deus vai falar com ele quando ele vê um trovão e não fala, um terremoto. Mas quando veio uma brisa suave, o silêncio. Esse silêncio não é só ausência de barulho, é presença de Deus, é intimidade. Menino, menina, meu irmão, minha irmã, você é chamado a ter uma intimidade profunda com Deus, abrir o seu coração a uma experiência, pelo amor de Deus. Entre na essência que o acampamento traz a você. E por isso eu peço a você, hoje é só o segundo dia do acampamento, nós vamos ficar ainda até terça-feira, muitos vão ficar até quarta-feira de manhã. Não venha no acampamento e participar aqui na hora que tiver só música, que tiver só cântico, na hora que for para berrar Jesus, a hora que for para berrar, berre muito, a hora que for para pular, pule muito. Mas prepare o seu tempo para estar aqui, nesses momentos lindos que o Senhor está nos dando, de oração, de contemplação, de escuta da palavra, através de canção, através de uma oração inspirada, através do sorriso de olhar de um irmão. Tomara que amanhã nenhuma cadeira esteja vazia, porque alguém, quem sabe, está no barulho lá fora, ou lá atrás do ônibus fumando maconha, ou correndo por aí, ou andando por aí. É preciso aproveitar, saborear esse tempo de Deus. Nós precisamos com urgência hoje pedir a Deus, como Salomão: Senhor, eu sou ainda um adolescente. E se você tiver uns 60, 70 anos, pode falar que você é adolescente ainda, porque o que são 60, 70 anos para a eternidade inteira? É só o primeiro passo. Diga: Senhor, eu sou tão criança ainda. Em muitas coisas a gente é criança demais ainda. Bom, Jesus é uma vantagem. Jesus diz que quem não se fizer como criança não entra no reino. Então vamos nos fazer como criança, dizer: ô Senhor, dá-me um coração que saiba discernir. Discernir é partir, tirar a casca, jogar fora as máscaras, jogar fora as aparências. Eu quero chegar no cerne, Senhor, para discernir a minha história. E eu digo uma coisa a você, e nós vamos retomar esse assunto amanhã e depois de amanhã ainda. Muitos e muitos se perdem na vida porque não conseguem enxergar o seu próprio cerne.
fica na sua aparência e não percebe que lá dentro, que a sua essência, que o seu cerne tem um carimbo maravilhoso de Deus, tem uma marca maravilhosa de Deus, que você pode vencer, porque esse Deus está agindo em você, você é obra dele. Nós precisamos chegar ao cerne da nossa vida, para podermos também chegar ao cerne das pessoas. Qual é a essência daquela pessoa? Meu Deus, a gente briga com as pessoas por quê? Porque ficamos na aparência, julgamos, aí a pessoa fala, o outro já fala, e briga, e vamos nos amarrando, e vamos nos condicionando, e vamos nos prendendo. Ah, porque tudo me é permitido. Leia um pouco antes o capítulo 6, o que São Paulo está dizendo lá? Oh, meu irmão, se for preciso, sofra injustiça por um irmão seu, também não é tão difícil assim, sofrer uma injustiça se for necessário. Não queira se defender sempre, não queira recorrer a tribunais humanos, tudo me é permitido, não. Para nós não é permitido a gente estar indo atrás de tribunais humanos, não. E atrás do que o mundo afirma, não. Nós temos uma palavra, como Salomão hoje nós pedimos, Senhor, um coração que saiba ouvir e obedecer a sua palavra. Como salmista hoje nós pedimos, Senhor, eu quero ser um jovem, eu quero ser um padre, eu quero ser um pai, uma mãe de família que tenha coração puro. Por isso eu preciso dessa água pura para me lavar, Senhor. Eu tenho me sujado muito nas tranqueiras do mundo, Senhor. Eu tenho vivido muito porta fora, Senhor. Manda, Senhor, sobre mim a água viva, a água pura, que fecunda o meu coração. Fecundar é colocar a vida de Deus no cerne da nossa história. Isso é fecundar. Do mesmo jeito que o padre Jonas dizia hoje, que o espermatozoide fecundou aquele óvulo e foi você. O espermatozoide, ao entrar no óvulo, levou a vida de Deus para encontrar com a vida de Deus que estava na essência do óvulo. E por isso a essência de Deus aconteceu, e essa essência de Deus é você. Espírito Santo, água viva, água pura, fecunda meu coração. Eu não quero viver mais nas aparências, eu não quero viver mais porta fora, eu preciso ser transformado. Por isso eu te suplico, batiza-me. Batizar é jogar-me inteiro dessa água. Eu preciso dessa água. E hoje eu te peço, além desse batismo, a cura para o meu coração. Sim, Senhor. Porque eu tenho feito o contrário de Salomão, porque eu tenho buscado viver na casca, porque eu não aprendi a discernir minha história, Senhor, porque eu me envolvi nas sujeiras que o mundo foi me provocando e que eu fui deixando. O meu coração se machucou muito, Senhor. E como eu já ouvi hoje, o meu coração não se machucou sozinho, eu machuquei muita gente. Sim, Senhor, meu coração está ferido, mas eu te suplico, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com esse espírito, com essa água viva, com essa água pura. Meu coração está ferido, mas eu quero ter esse coração, Senhor, voltado para Ti. Eu quero ter esse coração puro. Eu quero viver a Tua graça, Senhor. Hoje eu te peço, Jesus, leva-me para esse lugar à parte, para esse lugar sozinho, com os Teus discípulos. O Senhor me chamou hoje e eu quero segui-lo. Eu disse que vou segui-lo. Leva-me agora junto, Senhor. E nessa intimidade profunda, derrama sobre mim a sua vida plena, a liberdade plena que o Teu Espírito pode me dar. Fecunda a minha vida, Senhor. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Nós te suplicamos, vem, ó água viva,
coração. Forte! Oh água viva, oh água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, oh água viva, peças de Deus, oh água pura, fecundar meu coração. Peça, cura-me, Senhor, no teu Espírito. Levante sua mão e peça essa cura hoje para o meu coração ferido e machucado, Senhor, para que meu coração possa saber discernir, Senhor. Eu quero ver o cerne, Senhor. Eu quero encontrar o cerne, Senhor, da minha história, da minha fé, aquilo que é firme, Senhor. O cerne, Senhor, é a firmeza e não a aparência, só não os galhos, Senhor. O cerne é a ligação profunda com a raiz, Senhor. Vem, água viva, oh água pura, fecundar meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.